Olá, tudo bem com vocês? Vamos comentar essa prova do Albert Einstein para o vestibular de 2018. Das questões testes, foram questões tranquilas, questões imediatas, muitas vezes com a informação no próprio texto. Uma das questões abordou a analogia evolutiva das cactáceas com as euforbiaceae. Apesar de não terem um parentesco genético talvez muito próximo, elas têm adaptações semelhantes, mostrando, claro, então, questões de analogia. Uma outra questão falando sobre o sistema ABO, mas falando que a tipagem O que se faz com exames tradicionais, na verdade pode ser devida a duas situações genéticas diferentes. O alelo Izinho recessivo ou o alelo Hzinho, também recessivo, o Hzinho, que não permitiria a formação do aglutinógeno A ou B. Você poderia ser identificado como sangue O, tendo então uma carga genética, o Izinho em dose dupla ou o Hzinho em dose dupla. E aí era só marcar a alternativa. A terceira questão falando sobre uma interação ecológica um pouco desastrosa ali, quase um desequilíbrio ecológico, das estrelas do mar com alguns bivalves que ocupavam o substrato. E aí duas áreas eram comparadas, uma em que as estrelas haviam sido retiradas, e aí a diversidade ela acabava diminuindo, né, teoricamente porque os bivalves ocupavam totalmente ali o substrato, e uma outra com a presença das nossas queridas estrelas, que permitiam então uma diversidade maior, não é? Porque os bivalves não estando ali, talvez permitisse a ocupação com diferentes espécies. Era só dar uma olhada também no gráfico. Uma questão falando sobre o Aedes aegypti, o famigerado Aedes aegypti, que além de ser o vetor possível transmissor de dengue, zika e chikungunya, também pode vetoriar a febre amarela, pelo menos em ambientes urbanos. Uma outra questão falando sobre vírus também, só que aí mais para o lado da biologia molecular. Era montado um vírus misto do mosaico do tabaco, em que você tinha a linhagem de RNA de um tipo e as proteínas da cápsula de outra. Depois que você colocasse esse vírus para infectar as plantinhas, depois de um tempo, qual tipo de vírus você encontraria? Aquele oriundo do material genético, né? No caso, a linhagem B. Falando da prova agora escrita, da prova discursiva, que era interdisciplinar com química, uma questão abordando a ação da aspirina, como, de alguma maneira, interferindo na enzima COX, e aí minimizando os efeitos da prostaglandina, de dor, febre e até de formação de trombo por agregação plaquetária. Essa questão da biologia particularmente exigindo uma definição talvez um pouco mais técnica do processo de desnaturação. Espero que vocês tenham feito todos uma grande prova e boa sorte para vocês. Forte abraço!